Existe um texto na Bíblia que, lido pela primeira vez, parece um erro de tradução. Parece que alguém copiou errado, que houve uma confusão de manuscrito, que o escriba deve ter dormido no trabalho. Gênesis capítulo 32. Um homem luta a noite inteira contra um ser que o texto chama de homem, que anjos chamam de Deus, e que o próprio Jacob vai chamar de divino. E no final dessa luta, o texto diz que Jacob venceu. Não é metáfora. Não é sonho. O texto descreve uma luta física, com pó no chão, suor, e uma lesão que Jacob vai carregar pelo resto da vida. Como um ser humano vence uma luta contra Deus? O que estava realmente acontecendo naquela noite? E o que esse evento revela sobre a natureza de Deus que a maioria das pessoas nunca parou para pensar? É isso que vamos responder agora. Com o texto exato, com os contextos, e com algo que vai mudar a forma como você lê essa história. Para entender o peso dessa noite, você precisa entender quem Jacob era. E Jacob era, desde o nascimento, um homem que conseguia o que queria por manobra. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão gêmeo Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo 26. O nome Jacob em hebraico, Yaakov, vem de Akel, que significa calcanhar, mas também trapacear, suplam, tomar o lugar de outro por baixo. Ele saiu do ventre da mãe já tentando ultrapassar o irmão. E foi exatamente o que fez a vida inteira. Convenceu Esaú, que estava com fome depois de uma caçada, a vender a primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 29 a 34. Depois disso, com a ajuda da mãe Rebeca, enganou o pai cego Isaque para roubar a bênção do primogênito que pertencia a Esaú. Gênesis 27. Usou roupas do irmão, colocou pele de cabrito nos braços para imitar a pele peluda de Esaú, e recebeu a bênção que não era sua. Depois fugiu. Passou 20 anos longe, na casa do tio Labão, que era tão calculista quanto ele. Trabalhou 14 anos para se casar com as filhas do tio. Foi enganado na primeira vez, enganou o tio na divisão do rebanho, e no final fugiu de noite sem avisar. Jacob era um sobrevivente, um negociador, um homem que sempre encontrava um ângulo. E na noite de Gênesis 32, tudo isso vai ser testado de uma forma que nenhuma manobra humana consegue resolver. Gênesis 32, versículos 22 a 32. É preciso ler o texto com cuidado porque cada detalhe importa. Jacob atravessou a noite com sua família e seus bens pelo Val de Jaboque, um afluente do rio Jordão. Depois mandou tudo para o outro lado e ficou sozinho. O texto diz, ficou só. E então um homem lutou com ele até o romper da aurora. A palavra hebraica para luta aqui é avak, de onde vem a própria relação com o pó, com o chão. É uma luta física, no chão, no escuro, sem armas, corpo a corpo. O oponente vê que não está conseguindo vencer Jacob e toca o encaixe do seu quadril. O encaixe se desloca. Jacob continua lutando mesmo machucado. O oponente pede para ser solto porque o dia está amanhecendo. Jacob responde, não te soltarei se não me abençoares. Aí vem o momento central. O oponente pergunta, qual é o teu nome? Jacob responde. E o oponente diz, o teu nome não será mais Jacob, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacob pergunta o nome do oponente. A resposta é uma pergunta de volta. Por que perguntas o meu nome? E ali o oponente o abençoa. Jacob chama aquele lugar de Penuel, que em hebraico significa face de Deus. E diz, vi Deus face a face e minha vida foi preservada. O sol nasce sobre ele enquanto ele passa manquendo. Esta é a questão que dividiu teólogos e estudiosos por mais de 2000 anos. E a resposta honesta é, o texto não fecha completamente. Ele abre várias portas e não tranca nenhuma. A primeira interpretação, e a mais literal, é que Jacob lutou com Deus diretamente. O próprio texto apoia isso. Jacob chama o lugar de face de Deus. O oponente diz que Jacob lutou com Deus e prevaleceu. Oséias capítulo 12, versículos 3 e 4, que é o único outro texto do Antigo Testamento que comenta esse episódio, diz explicitamente, na sua força lutou com Deus e prevaleceu sobre o anjo. Perceba, Oséias usa os dois. Lutou com Deus. Prevaleceu sobre o anjo. Isso não é contradição na lógica hebraica.
É identificação. O anjo era a presença de Deus. A segunda interpretação, desenvolvida por Orígenes e depois por Agostinho, é que o oponente era o anjo que protegia Esaú, uma espécie de príncipe espiritual da nação que Jacob estava prestes a enfrentar. A luta era por permissão de passagem, de dominância espiritual antes do encontro físico. A terceira interpretação, da tradição rabínica, particularmente preservada no Talmud babilônico e nos escritos de Rashi, é que o oponente era o Sar, o anjo protetor de Esaú. A luta era uma batalha espiritual que antecipava a reconciliação dos irmãos que acontece logo depois, em Gênesis 33. O que nenhuma dessas tradições questiona é o resultado. Jacob prevaleceu e recebeu uma bênção, e foi machucado permanentemente. Independente de quem era o oponente, essas três coisas são consistentes em todas as interpretações. Jacob saiu da luta com uma lesão permanente. O texto diz que o nervo ciático foi afetado, o encaixe do quadril deslocado. Em hebraico, o giranache, o tendão ou nervo do encaixe femoral. Gênesis 32 versículo 32 registra um detalhe que vai além da narrativa. Até hoje os israelitas não comem o nervo ciático que está no encaixe do quadril, por causa desse evento. O texto se projeta para o futuro. Uma prática alimentar de um povo inteiro originou nessa noite. Jacob passou a mancar. O sol nascia sobre ele enquanto ele atravessava o Penuel mancando. A imagem é deliberada. O homem que saiu mais forte da maior batalha da sua vida, saiu também mais fraco fisicamente. Isso não é coincidência narrativa. É a estrutura do texto. A vitória e a ferida vêm juntas. Você não pode ter uma sem a outra. Jacob não ganhou apesar da lesão. Ele ganhou com ela. A lesão é parte do preço e também parte da prova. Depois disso, no capítulo 33, Jacob encontra Esaú com 400 homens. O homem que sempre teve um plano, que sempre encontrou uma saída, que sempre negociou seu caminho para fora de cada problema. Esse homem chega ao encontro mais perigoso da sua vida mancando. Sem correr. Sem escapatória física. Só com o que ele havia se tornado naquela noite. O oponente diz: teu nome não será mais Jacob, mas Israel. Em hebraico, Israel é Israel. A etimologia mais aceita pelos estudiosos vem de Sara, lutar, prevalecer, e eu, Deus. Israel significa aquele que lutou com Deus, ou aquele que Deus lutou com ele. As duas leituras são possíveis no hebraico, e provavelmente ambas são intencionais. Mas o que importa não é só a etimologia. É o que a mudança de nome significa naquela cultura. No mundo antigo do Oriente Próximo, o nome não era apenas identificação. Era destino. Era essência. Era o que você era. Abraão era Abrão até Deus mudar seu nome e estabelecer o pacto. Sarai era Sarai até se tornar Sara. A mudança de nome marcava uma transformação de identidade que era irreversível. Você não voltava para o nome anterior. Jacob, o suplantador, o trapaceiro, o que sempre agiu pelas costas, tornou-se Israel, o que luta com Deus de frente. A transformação não apagou o passado. Ela o redefiniu. O mesmo homem, com a mesma história, com a mesma ferida, mas com um nome diferente. E um nome diferente significava uma pessoa diferente. O povo que descenderia dele levaria esse nome para sempre. Israel. Um povo inteiro nomeado pela luta de um homem numa noite às margens de um rio. Agora é a inversão que muda tudo nessa história. Por que Deus lutou com Jacob? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas não faz porque fica presa na pergunta de como Jacob venceu. Mas o como é menos importante que o porquê. O oponente podia ter destruído Jacob com um toque. Prova disso está no texto. Com um único toque no encaixe do quadril, o osso se deslocou. Se o oponente quisesse terminar a luta, terminaria em segundos. Ele não quis. O teólogo Walter Brueggemann, um dos maiores exegetas do Antigo Testamento do século XX, escreveu que essa cena não é sobre Deus sendo derrotado. É sobre Deus escolhendo ser segurado. A luta foi permitida. A vitória de Jacob foi permitida. Não porque Jacob fosse mais forte, mas porque havia algo em Jacob que Deus queria que saísse daquela noite transformado. Oséias 12:4 diz que Jacob chorou e suplicou ao anjo. O texto de Gênesis não menciona o choro. Oséias preservou esse detalhe.
Jacob não era só um guerreiro naquela noite. Era um homem desesperado que finalmente havia parado de fugir e estava pedindo algo que nunca havia pedido diretamente. Uma bênção real, não roubada, não negociada, não manipulada. Por toda a vida Jacob havia conseguido as bênçãos de Esaú e de Isaque por manobra. Agora estava pedindo a bênção sem artifício. Machucado, exausto, sem plano B. E recebeu. O preço que ele pagou não foi punição. Foi o custo de finalmente parar de ser Jacob para poder ser Israel. O que essa história preserva não é só teologia. É um mapa de como a transformação real funciona. Jacob passou 20 anos sendo quem era. Habilidoso, sobrevivente, sempre com uma saída. E nenhum desses anos o mudou. Uma noite mudou. Uma noite em que ele ficou sozinho, sem os rebanhos, sem as esposas, sem os filhos, sem os planos. Uma noite em que algo o encontrou no escuro e não o deixou ir embora intocado. Ele saiu mancando. E nunca mais foi o mesmo. O texto não diz que a lesão curou. Não diz que ele voltou a andar normalmente. Diz que o sol nasceu sobre ele enquanto ele passava mancando. Ele carregou a marca da noite para o resto da vida. Não existe versão dessa história em que Jacob sai intacto e transformado ao mesmo tempo. A ferida e a bênção vieram juntas. E talvez essa seja a parte mais honesta de toda essa narrativa. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre o que a palavra realmente diz, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.